Crônica de Joaquim Manuel de Macedo, de 14 de outubro de 1861. Esse é o terceiro vídeo. Então, o Manuel de Macedo já falou do dia 12 de outubro, citando Cristóvão Colombo, né? E também o nascimento de Dom Pedro, a imposição dele, esse tipo de coisa. Continuando. Em 1492, ou seja, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, o Brasil ainda não tinha sido descoberto. Mas essa recordação que nos traz o dia 12 de outubro não se pode considerar alheia de nossa história, porque o Brasil também é América. A 12 de outubro de 1808 foi estabelecido no Rio de Janeiro o Banco do Brasil. Não é preciso dizer que falo, F-A-L-L-O, do Banco Velho. Né? Não é preciso dizer que eu falo do Banco do Brasil Velho. Uma das muitas instituições importantes que o Brasil deveu à mudança temporária da corte da monarquia portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro. Deus, né, D-E-O-S, Deus, Nosso Senhor, dê ao Banco Moço, que tem o mesmo título, fortuna mais próspera do que teve o Banco Velho. Então vamos lá, né? Ele está falando o seguinte: o primeiro Banco do Brasil. Foi criado o primeiro Banco do Brasil, sendo igualmente o primeiro banco em território do Império Português, por alvará de 12 de outubro de 1808. Pelo então príncipe regente Dom João de Bragança, futuro rei Dom João VI de Portugal. Por sugestão do conde de Linhares, Rodrigo de Souza Coutinho, num conjunto de ações que visavam a criação de indústrias manufatureiras no Brasil, incluindo isenções de impostos para importação de matéria-prima e de exportação de produtos industrializados. Instalou-se inicialmente na Rua Direita, esquina com a Rua de São Pedro, no Rio de Janeiro, com 1.200 contos de réis de capital. 1.200 contos de réis. Lembre-se que um conto de réis é 1 milhão de réis, né? Então ele foi instituído com 1.200 contos de réis de capital, iniciando as suas atividades a 11 de dezembro de 1809. Foi o quarto banco emissor do mundo, depois do Banco da Suécia, que foi lá em 1668, o Banco da Inglaterra, 1694, e o Banco da França, 1800. Funcionando como uma espécie de banco central misto, de depósito, descontos e emissão, dotado ainda do privilégio da venda dos produtos de que a coroa portuguesa tinha como monopólio: o pau-brasil, diamantes, marfim e urzela. Forçado a emitir papel moeda conversível sem o devido lastro. Como que eu vou falar isso sem gastar? Sou muito digressivo. Lembre-se que o dinheiro ele representa alguma riqueza, correto? O lastro é aquilo que dá peso ao dinheiro. Vamos lá. O termo vem do navio, né? Então, por exemplo, você tem um navio lá carregado milhões de toneladas de alguma coisa, né? Então o navio vai pelo mar, lembre-se, milhões de toneladas, o navio assenta, você chega lá, descarrega todo o navio. Quando você volta, se o teu navio estiver totalmente vazio mesmo, ele vai, vai virar no mar, né? Ele está muito leve. Então você precisa de um lastro que vai assentar o seu navio na água. Você precisa de um peso ali, né? Quando a gente está falando do lastro do dinheiro, teve um período na época do Brasil em que um presidente teve a ideia brilhante de falar: não, mas por que eu não deixo todo mundo rico? Por que eu não imprimo um monte de dinheiro? E aí, dou milhões para cada um, né? E aí o que acontece? Você tem um monte de papel colorido sendo imprimido, mas você não tem o lastro, você não tem ao que aquele papel se refere, né? E aí o que acontece é a inflação. Você tinha que chegar, sabe aquelas maletas de filme, assim, quando os caras vão comprar drogas, né? O cara abre aquela maleta, tinha que chegar mais ou menos com uma maleta daquela para você pagar o ônibus, assim, né? Os caras tinham que ficar cortando zeros de tempo em tempo. Então esse é o lastro, né? O dinheiro ele tem que representar alguma coisa, né? E o lastro pode ser o ouro,
né? O banco ele tem o ouro ali que garanta, né? Tipo assim, você vai me dar esse papel colorido aí e se depois ninguém quiser pegar esse papel colorido, o que eu vou fazer? E aí você fala, não, eu tenho ouro aqui. Eu tenho ouro no meu banco. Se ninguém quiser pegar o papel colorido, você vem aqui, simplificando muitíssimas coisas, você vem aqui e eu te dou ouro, né? Então vamos lá, o que aconteceu com esse primeiro banco do Brasil? Forçado a emitir papel moeda conversível sem o devido lastro, no intuito de custear as despesas da família real, ficou desfalcado de seus fundos devido às vultosas quantias sacadas pelos membros da corte e a remoção das joias reais que constituíam sua garantia. Percebeu? Então pelo menos eu vou ganhar um anel ali da princesa. Quando do retorno de Dom João VI e sua comitiva para Portugal. E logo depois novamente obrigando a emitir para a consolidação da independência. Foi o banco acusado de ter contribuído para a má situação financeira do Brasil. Por lei de 23 de setembro de 1829 foi ordenada a liquidação do primeiro Banco do Brasil. Então esse é o primeiro Banco do Brasil. Mas o Joaquim aqui está falando, não é desse, não é do nosso Banco do Brasil, é daquele. Então qual que é esse nosso Banco do Brasil? De 1861, quando a crônica está acontecendo. Novo Banco do Brasil. Em 1853, então 8 anos atrás, por iniciativa do ministro Joaquim José Rodrigo Torres, o Visconde de Itaboraí, foi determinado pela lei de 5 de julho a criação, quer dizer, o Joaquim é o Visconde de Itaboraí. Li com a entonação errada. Foi determinado pela lei de 5 de julho a criação do novo Banco do Brasil, através da fusão do Banco do Brasil de Mauá com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, que tinha sido fundado em 1838, com exclusividade na emissão do papel moeda. O Visconde de Itaboraí é considerado o fundador do banco de hoje. Bom, então vamos continuar aqui. Então olha o que ele fala do banco, né? Não é preciso dizer que falo do Banco Velho, uma das muitas instituições importantes que o Brasil deveu à mudança temporária da corte da monarquia portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, né? Basicamente os caras trouxeram civilização para cá, quando a corte se mudou para o Brasil. Deus Nosso Senhor deu ao Banco Moço, que tem o mesmo título, fortuna mais próspera do que teve o Banco Velho. E permitam-me, com 2 T's e ão, né? E permitam-me que não escreva mais palavras sobre esta recordação, porque o irresistível absolutismo das ideias aqui tá difícil. Porque o irresistível absolutismo das ideias associá-las me obrigaria a ir direitinho tocar nas questões mais graves da atualidade. Então basicamente, se eu começar a falar demais no banco, eu vou lembrar como está a nossa situação hoje. Questões de que não entendo migalha, o que aliás não deve admirar a ninguém, pois que já não há quem se entenda com as marchas e contramarchas, evoluções e cambalhotas bancárias que tem havido nesses últimos anos. Então vamos parar de falar de bancos, senão eu vou ficar pensando na situação agora e eu não entendo o que esses bancos estão fazendo. A 12 de outubro de 1813 foi inaugurado o Real Teatro de São João. Depois, e ainda hoje chamado, de São Pedro de Alcântara. E entre esse depois e este ainda hoje, também durante algum tempo, Constitucional Fluminense. Então, esse teatro já teve 3 nomes, né? É um teatro que tem ardido 3 vezes e 3 vezes mudado de nome. Ardido aqui é queimado, né? Olha que interessante, um tempo verbal mais arcaico pra gente, né? É um teatro que tem ardido. Tem ardido aqui tem o significado de ardeu, quer dizer, o teatro queimou 3 vezes, né? Tem ardido hoje em dia,
e até esse significado não é tanto usado, você entenderia, ele começou a arder e ele tem ardido por 1 ano. Então tá queimando lá e não para de queimar o troço. Imagine, pense no tamanho do teatro, né? E aqui não. Aqui tem o significado de ardeu. E eu achei isso uma coisa muito interessante, porque o inglês, no present perfect, ele faz exatamente isso. Em inglês, se eu falo assim, I have watched Titanic 3 times, não é eu tenho assistido Titanic 3 vezes, é eu assisti Titanic 3 vezes. Né? A única coisa é que o tempo não é importante, eu não menciono quando que eu assisti Titanic. E é mais ou menos nesse modo que está sendo usado esse tempo verbal aqui. Então uma curiosidade, pelo menos para mim, eu achei muito interessante. Então tá, então esse teatro ele ardeu já 3 vezes, e 3 vezes ele mudou de nome. Tem mudado de nome. E cada nome que esse teatro tomou exprime uma situação política diversa no país, donde eu concluo que se pode estudar a nossa política no teatro. E é verdade, como acabei de dizer, que o teatro de que falo tem sido por 3 vezes devorado pelas chamas, mas também fênix de pedra e cal tem renascido sempre sobre as mesmas paredes mestras, que foram levantadas em 1813 ou 1818. 1813. E por consequência pode-se e deve-se considerar o mesmo teatro. E no entanto, o descuidado teatro de São Pedro de Alcântara esqueceu-se do seu aniversário natalício. Deixem passar o natalício. E não o festejou com uma recita, ao menos, né? Um recital. E no entanto, já li isso. Dir-se-ia, ia com H-I-A, muito interessante. Dir-se-ia um homem que, perseguido pela má fortuna e cansado de uma vida aflitiva que arrasta, não tem no coração prazer, nem na alma desejos e esperanças para animar e a festejar o dia dos seus anos. Bom, então antes dele passar um outro 12 de outubro importante, vamos lá, né? Teatro São Pedro de Alcântara. Tem muitos sites sobre o teatro. No Wikipedia tem uma entrada bem interessante, um artigo lá bem interessante, mas eu só selecionei umas partinhas. O primeiro teatro construído no local, peguei no meio, então desculpe a minha vagueza aqui. Com material abandonado destinado à Nova Sé, foi inaugurado em 13 de outubro de 1813. Olha, aqui eles diferem mas é um dia só de diferença, né? Do Joaquim. E se chamava Real Teatro de São João. A partir daí, o teatro recebeu vários nomes. Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, em 1826, e em 1839, Teatro Constitucional. Em 1831, e finalmente Teatro João Caetano, a partir de 1923. Daqui já lá pra frente. O primeiro nome foi em homenagem ao príncipe regente, Dom João VI. Sempre em evidência e muito frequentado pela sociedade, o teatro atravessou tragédias e reformas. Com a demolição em decorrência do terceiro incêndio, talvez seja como a demolição, vamos ver. Com a demolição em decorrência do terceiro incêndio em sua história, o espaço foi reconstruído em 26 de julho de 1930, foi inaugurado o prédio atual com o nome de Teatro João Caetano. Então não é como, é com mesmo. Em frente ao prédio encontra-se uma estátua em tamanho natural do ator João Caetano, que também foi proprietário do teatro. O Teatro João Caetano foi cenário de importantes acontecimentos históricos do país. Foi lá que assinaram a primeira Constituição brasileira. Além disso, após 3 incêndios ocorridos no João Caetano, 1824, 1851, 1856. Então, 2 incêndios não muito antes da nossa crônica aqui, né? Então, depois disso, Dom Pedro II decidiu criar o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte. Olha que interessante, por causa, quer dizer,
também incentivado por esses incêndios, né? Então Dom Pedro II decidiu criar o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, embrião do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rio de Janeiro. Então, próximo vídeo a gente vai para a próxima data, 12 de outubro.